world, girls, who run the world, girls. Resolvi hoje trazer-vos um vídeo de história no feminino e mostrar-vos alguns livros que eu tenho cá nas estantes que eu já li e que abordam personagens históricas ou mitos ou lendas que nos trazem à memória que as mulheres são badass e que nós somos claramente muito, muito boas e que não precisamos de menosprezar os homens para mostrarmos o quão poderosas somos, porque o feminismo não é isso. O feminismo não é denegrir os homens, o feminismo é enaltecer o que há de bom nas mulheres. E nós não precisamos de humilhar ou maltratar o outro sexo, o sexo masculino, para sermos boas. Nós temos suficientes qualidades para enaltecer e aqui vai algumas das personagens históricas que eu gostei de ler. Se bem que uma não é bem histórica, é um mito, mas vocês já vão ver. Além disso, têm de ver o vídeo da Rita, das Palavras Armadas, que também fala das mulheres que ela adorou conhecer em 2020, mulheres, personagens literárias. Eu vou deixar aqui nos cards algures. Se não conhecem ainda o canal da Rita, you're in for a treat. A primeira mulher que vos vou falar, eu não tenho a edição cá, e é um livro de não ficção, e é o Diário de Anne Frank, de Anne Frank. Através do Diário de Anne Frank, que é uma autobiografia, se podemos dizer assim, através do seu diário conhecemos Anne Frank e tudo o que ela está a passar durante a Segunda Guerra Mundial. Foi dos primeiros livros que eu li, foi dos primeiros livros que eu li enquanto adolescente. E foi dos primeiros livros que me fez pensar realmente no que é que estamos aqui a fazer. Porque em Anne encontramos todos alguma coisa com que relacionar e apercebemos do quanto ela sofreu e de quanto ela lutou para encontrar maneiras de se extrair naquele pequeno cubículo que estava escondida para tentar fugir aos nazis. A história de Anne marca-me sempre e sempre teve um fascínio muito grande por Anne Frank. Tanto de quando estive, eu já estou tipo... Quando estive em Amsterdão, eu estive na casa onde se refugiou Anne Frank e aquela casa é... eu não sei dizer. É de uma atmosfera... é de uma coisa pesada, percebem? Que é impossível não sentir alguma coisa quando estamos naquela casa. E eu já tinha lido o livro e eu sei o que aconteceu a Anne Frank depois. E é uma história real, é uma história que não é ficcionalizada. E como a Anne, deve ter havido milhares e centenas de mulheres fortes que morreram na Segunda Guerra Mundial e que morreram para lutar pelos direitos humanos, nem sequer foi só pelos direitos das mulheres. Portanto, a Anne foi das personagens, não vou dizer personagens, das mulheres que me marcou no meu início como leitora. Depois deste momento vamos respirar fundo e vamos falar de uma das minhas trilogias, em Portugal é uma trilogia, favoritas. Lá fora é só um autêntico calhamaço. As Memórias de Cleópatra, de Margaret George. Uma figura histórica real. É uma das personagens que mais me fascina. Eu sou aquela pessoa doida que adora mitologia egípcia e adora a história egípcia. E lembro-me de devorar livros sobre dinastias egípcias, até chegar à dinastia Ptolomeica, em que Cleópatra é a última rainha, pelo menos a mais famosa. Cleópatra era uma mulher com muitos ardis e sei que pela história passou aquela ideia da mulher que seduziu o meio mundo por causa da sua beleza. Mas, pelos vistos, Cleópatra não era assim tão bela. Cleópatra era muito inteligente e capaz de fazer a cabeça dos homens virar, porque ela sabia fazer jogo político. Provavelmente não tomou as melhores decisões e houve alguém que soube jogar esse jogo melhor do que ela e por isso é que ela acabou como acabou. Mas, se for verdade a lenda e ela morreu como morreu, ela teve uma saída à rainha. Estes livros de Margaret George são publicados em Portugal pela saída de emergência e são divididos em três. O primeiro é A Filha de Ísis, o segundo é O Signo de Afrodite e o terceiro é O Beijo da Serpente. Eu já li estes livros há algum tempo, mas lembro-me de ter-os devorado autenticamente. É uma versão romanceada, obviamente, uma ficção,
adicionada da Margaret George. Eu gostei imenso da escrita da Margaret George, de me transportar para aquele egípcio, para aquela Alexandria, para aquele Egito, para aquela Alexandria cheia de cores, cheia de sabores e de aventuras, e para ao mesmo tempo me levar para Roma, para ver o jogo de poder que se estava a passar nos bastidores e conhecermos um bocadinho mais esta Cleópatra. Claro que é um livro sobre Cleópatra, portanto ela é elevada um bocadinho acima dos outros, mas isso não deixa que a Margaret George também aponte os defeitos dela e porque que aconteceu o que lhe aconteceu. Eu até estava com vontade de reler estes livros, mas há tantos livros para ler. Inclusive, eu tenho o livro dela, da Helena Troia, que é uma personagem histórica / mito, e que também estou muito curiosa para ler. Dos romanos e egípcios para os gregos, esta personagem não existiu realmente, apesar de existirem muitos mitos à sua volta, e este livro simplesmente tinha de ser mencionado neste vídeo. Kirky, de Madeline Miller, que é um dos meus livros favoritos de há 2 anos. Eu sei que Kirky não é propriamente uma personagem real, ela é o mito grego, que nós conhecemos no livro do Ulisses, na Odisseia, de Homero, em que uma feiticeira que aprisiona os marinheiros de Ulisses e o transformam em porcos. Este livro dá-nos uma outra perspectiva da Circe e o que é ser mulher num jogo de poder, onde existem deuses, onde existem semideuses. Mas é engraçado como a Madeline Miller consegue que no meio desta história toda existe uma mulher. E uma mulher que tem sentimentos muito normais, apesar de ser uma deusa, e que tem necessidades básicas dos seres humanos, e de como ela consegue fazer essa viagem interior e mostrar o poder de ser mulher. Foi um livro que eu adorei, foi um livro que eu li na Grécia e ainda me deu mais vontade de amar este livro como eu amei, porque eu estava lá e ter este livro e lê-lo ao mesmo tempo que viajava àqueles lugares fantásticos foi uma experiência maravilhosa. Se eu vos aconselho a fazer isso, sim, mas não nesta altura, na época de pandemia, mas se não puderem fazer, leiam o livro. E eu estou doida para ler um dos livros dela, que é O Canto d'Aquiles, que eu quero mesmo ler. Se vocês não sabem nada sobre o mito de Kirky, vão ter uma agradável surpresa neste livro. Se vocês já sabem algumas coisas, porque leem mitologia grega como eu, vão também gostar imenso deste livro, porque há pequenos easter eggs que são tão fantabulásticos. Além disso, a escrita de Madeline Miller vale a pena, só por isso. A minha próxima recomendação para história no feminino é Red Rosa. Esta graphic novel conta a história verdadeira de Rosa de Luxemburg, que é uma mulher revolucionária no início do século XX, que sempre se opôs à Primeira Guerra Mundial e a todos os movimentos que estavam a surgir de discriminação social, discriminação de pessoas. Rosa era uma verdadeira força da natureza que ultrapassou quer enfermidade física, quer tudo o que lhe atiraram contra ela. E eu não vos vou dizer spoilers porque ela sofreu imenso, ela era judia, se não estou enganada, extremamente inteligente, conseguia debater-se com as mentes mais iluminadas. E ela sofreu duplamente, primeiro por ser mulher, segundo por ser judia e terceiro por ser extremamente inteligente e conseguir fazer com que os homens, quando digo homens e mulheres, daquela época se apercebessem que ela estava a causar coisas, ou seja, provocar que as outras pessoas pensassem pela própria cabeça, o que na altura não era permitido. É uma história trágica e que também me marcou imenso. E eu não sabia de nada, não sabia que esta mulher tinha existido no mundo e foi um prazer conhecê-la. E ainda bem que existiram mulheres como ela para abrirem o caminho para todas as mulheres que existem hoje em dia. E é importante conhecer mulheres como esta e percebermos que nós não estamos aqui porque sim, houve mulheres que fizeram todo este caminho antes de nós. Esta graphic novel é toda a preto e branco, mas eu adoro o traço dela.
Homens, mulheres, se ainda não conhecem esta história, têm de a conhecer. O próximo livro é sobre uma mulher mito, personagem que existiu ou não existiu no século IX, se não estou enganada, e que agora pensa-se que surgiu como uma sátira antipapal. Mas há sempre aquela coisinha que diz que provavelmente isso aconteceu. E o livro é A Papisa Joana de Donna Woolfolk Cross. Este livro é um dos meus favoritos sempre. E a verdade é que Joana pode não ter existido realmente, mas é impossível não se apaixonar por ela e acreditar e pedir que ela tenha existido. Joana era uma menina de uma família pobre que sempre sonhou ler, sempre sonhou conhecer e ter conhecimento, mas na Idade Média esse conhecimento era reservado aos ricos e depois aos homens e não às mulheres, e normalmente ao clero. O pai de Joana ensinava o filho mais velho a ler, a escrever, e Joana, que era claramente mais inteligente que o irmão e o próprio irmão reconhecia isso, ficava na sombra. A verdade é que o irmão de Joana começou a explicar-lhe o que o pai lhe ensinava e a partir daí criou-se a sede de saber de Joana. Claro que o livro vai dar imensas voltas e Joana acaba por se ver no meio de Roma e no meio da luta pelo poder papal. Claro que sempre fingindo que era um homem em vez de uma mulher. Não vou-vos dizer mais sobre o livro. Eu sei que o livro, a escrita da Donna, consegue ser assim, da Donna, parece quando é com ela na escola. É bastante descritiva, mas é um livro que mexeu comigo e eu lembro-me ainda de, apesar de ter esta capa horrorosa, e lembro-me de ficar verdadeiramente emocionada pelas coisas que a Joana passou e de pensar, se isto realmente aconteceu, por que raio? E eu ainda não consigo perceber o porquê de não haver na religião católica, e eu sou católica, mulheres padres, mulheres papas. É a mesma coisa, somos todos seres humanos e não percebo, juro que não percebo. A Donna Woolfolk Cross nunca mais escreveu livros, pelo menos que eu saiba, o que eu tenho muita pena, eu queria muito que ela voltasse a escrever. E há um filme, acho que franco-alemão, ou só alemão, o filme não é melhor que o livro, claramente. E o filme só conta um bocadinho de tudo o que a Joana passa e se querem conhecer mesmo a Joana têm de ler este livro. Por fim, um livro que toma certas liberdades pegando numa personagem histórica, numa personagem que existiu mesmo. É um livro que não é dos melhores livros que eu já li, claramente, mas que me fez adorar a perspectiva dessa personagem histórica, que é a Tatiana Romanov. Este livro é uma retelling da história dos Romanov, particularmente da Tatiana, e claro que toma imensas liberdades, mas este livro é contado em duas partes, passado e presente. Mas a parte do passado é muito bem contada e conta certas coisas que Tatiana Romanov passou e toda a sua família durante o seu exílio na Rússia e a perseguição à sua família. E acho que o livro vale muito por isso. Claro que tem uma história muito romanceada, isto é mesmo muito romanceado, mas eu, como sou fascinada pelos Romanov, acho que este livro vale mesmo a pena por essa parte. E aqui fica este pequeno vídeo como história no feminino. Se tem algumas recomendações sobre livros de ficção ou não ficção, sobre mulheres que mudaram a história ou mitos de mulheres que nos fizeram mudar a história, digam em mais e vemos no próximo vídeo. Tchau!